Amém. Deus abençoe, irmãos. Está meio frio, hein? Bem, vamos ficar de pé. Já ouvimos aí bons cânticos, a palavra que nos aquece, né? E vamos ler Efésios capítulo 4, o versículo 3. É bom estar com vocês. E eu creio que mais um pouquinho Deus nos dará o pão. A gente tem apetite para isso, né? Para comer a palavra, para nos alimentar da palavra. Se não temos, a palavra não surte efeito. A gente tem que ter vontade de comer. A própria alimentação, para surtir efeito, você tem que ter vontade de comer. Se não há, nada forçado é bom. O sistema, o corpo, já foi feito para isso, para nos abrir o apetite, para poder comer. E o lado espiritual também, nós precisamos alimentar da palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Grande Criador, mais uma vez pedimos ao Senhor nos ajudar nesta hora. Nós queremos manter nossa vida diante de Ti, e só o Senhor pode nos sustentar. Cada um de nós aqui presente e as centenas de pessoas que estão nos ouvindo através da internet. Manifesta a Tua bênção a nós, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Eu quero tomar aqui um parágrafo da mensagem do irmão Brana. Eu creio que vai ser o suficiente para a nossa meditação. Cada vez que Deus manifesta, tem quem aceita e tem quem rejeita, quem é contrário ao que Deus sempre fez. Irmão Brana chamou eles de contrários, inimigos, hostis. Esta palavra quer dizer contrário, inimigo. Ele diz, 57 e 58, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Olhe quão hostis foram aqueles judeus com João. Olhe quão hostis eles foram com Jesus. Quando ele era aquele que eles afirmavam estar procurando. E quando aquilo aconteceu, eles foram contrários àquilo. Todo mundo está dizendo que estamos em busca de Deus. Quando Deus fala, não fala o que eles querem. Então eles ficam contrários a Deus. Eu quero tomar este tempinho que nós temos aqui para meditar sobre a unidade de aquecimento. Estamos vivendo em tempos de grandes rajadas, de ventos frios, gélidos. E se houver uma unidade de aquecimento entre nós, aquela frieza, aquela friagem, não vai dar conta. Nós vamos produzir, irmão Brana mostra isso, que normalmente o ser humano produz 98 BTUs de calor. Esse é o calor do corpo humano. Você já produz aquilo. E se você estiver em unidade, isso aumenta. Você é 98 BTUs. Quantos nós estamos aqui? Pensa bem se tivesse mais. Isto pode ir aumentando, porque cada ser humano, cada corpo, ele produz isto.
Então, irmão Branham continua aqui dizendo: eles foram hostis com a mensagem. Vamos repetir: eles foram inimigos, eles foram contrários à mensagem. O que ocorre é um tanto momentâneo. Cada um de vocês é uma unidade de aquecimento. Cada um de nós temos que produzir esse aquecimento. Porque se o outro não produz, aquela frieza não entra em você. Você produz esta unidade. Na verdade, para uma unidade, você depende de mais alguém para unir a você. E você tem um corpo, um espírito e uma alma. Isso traz uma unidade de aquecimento para o ser humano. Não há maneira de manter a igreja perfeitamente normal sob estas condições, nestas ocasiões. Irmão Branham está tratando aqui de coisa natural. Eu quero só aplicar para o espiritual. Mas ele está tratando aqui do natural. Você traz um ar-condicionado, você refrigera a igreja, o ambiente, e aquela refrigeração não dá conta. Porque os seres humanos estão produzindo mais BTUs, mais calor. Eles estão unidos. E você liga o aparelho para que aquilo consiga refrigerar o ambiente. E o irmão Branham está dizendo que não dá conta. Porque os corpos estão produzindo mais calor. Isso é muito bom. Cada frieza, cada friagem que aparece, poderíamos tomar do casamento. Mas se tiver uma unidade de aquecimento, aquela falta de amor, aquela falta de carinho, aquela falta de dedicação, você vai ver que haverá um calor que superará tudo aquilo. Vai aquecer o marido, aquecer a mulher, para que eles não estejam à procura de outros aquecimentos, outras unidades. Tem hora que a unidade do lar não está dando para aquecer, tem hora que a unidade da família não dá para aquecer, eles estão procurando uma unidade lá fora, através do fumo, através da maconha, da cocaína e outros entorpecentes, porque não está havendo um aquecimento naquela unidade familiar. Então eles estão procurando aquilo ali fora. Irmão Branham diz: cada um de vocês normalmente produz 98 BTUs. E vocês apenas não ficam assentados assim. Vocês estão constantemente produzindo calor. Se o crente reconhecesse isso. Se o marido, a mulher, você sabe que o lar fica muito frio, o marido fica muito frio com a mulher muito fria com o marido. É porque não reconhece que eles mesmos em si é que tem que produzir esse calor humano, esse calor conjugal. Reclama da igreja, mas é eles que falta unidade. Se eles tiverem a unidade de aquecimento, não vai haver reclamação. Eles vão dizer: por mais que o vento está gélido, a coisa está fria, nós estamos bem. Não vai faltar o ar frio, não vai faltar a coisa gélida no casamento, na igreja, na fé. Mas também não vai faltar, quando eu tenho uma unidade de aquecimento, estou ligado com um irmão, a irmã com a irmã, estamos numa só fé, num só Espírito, num só Deus, num só Senhor, e aquilo traz um aquecimento que não tem jeito daquele ar gelado, gélido, te atrapalhar. Muitas pessoas são atrapalhadas por qualquer ventinho.
Qualquer vento de doutrina os atrapalha, os desorienta. Qualquer vento no amor os desorienta. O lar já não vai bem, o marido e a mulher já não vai bem. Quantas vezes isto acontece por falta de uma unidade de aquecimento entre marido e mulher? Já foram feitos dois, porque um aquece o outro. É para um aquecer o outro. É uma unidade, marido e mulher, é uma unidade de aquecimento. Quando você vê a frieza, porque está faltando unidade entre o marido e a mulher. Quando você vê a frieza, tendo mensagem, tendo pregações, tendo alimento na igreja, e você está percebendo a frieza, está faltando unidade com aquela pregação, unidade com aquela fé. E vocês não podem vencer. Ninguém pode vencer. O lar não vai bem. Casamentos que já acabaram faz muito tempo. Tem casamento que já acabou faz tempo. Está vivendo só as barbatanas. Fica como o fígado do bêbado. E tem casamento que é assim. Não existe mais unidade de aquecimento. Cada um vira para um lado. Não tem unidade mais. Não tem como abraçar mais. Estamos velhos, estamos passados da moda. E o mundo está abraçando qualquer um. Você está vendo as pessoas mais de idade tendo seus movimentos de exercício para aquecer. Eles estão fazendo isso. E tem hora que nem o casal consegue fazer isso. Vamos unir para nos aquecer. Vamos falar do natural. Talvez uma noite fria, os dois separados na cama. E a noite fria, gélida. O tempo está frio na igreja, no mundo, no tempo que nós vivemos, e o crente dividido, e o crente separado, e o crente não tem a união de aquecimento. Aquela unidade de aquecimento. Você não vai conseguir. Você não está produzindo calor. Não reclame do outro, produza calor. Você tem como gerar calor espiritual. Firmeza, por mais que venha os vendavais frios, você pode produzir aquele calor. Por mais que você não tenha uma correspondência do seu marido, produza calor para com ele. Se você não tem correspondência da sua esposa, produza calor para com ela. Esses 98 BTUs de calor vai ajudar bastante. Isso no natural. Você pensa bem no espiritual, quando nós estamos numa unidade de aquecimento para não deixar esta igreja esfriar, para não deixar o nosso irmão ao nosso lado esfriar, mas tem que estar numa unidade de aquecimento. Não é cada um agindo de uma forma, não, uma unidade. Estamos aqui unidos para isso, produzindo esses BTUs de calor, para que nós todos possamos viver bem neste lar, viver bem nesta igreja. Amém. Amém. Eu gostei disso, é simples, um parágrafo só que eu quero tomar para nós meditarmos e sentir bem com isso daqui. Olha, vocês estão constantemente produzindo calor. O fulano não vai bem, a fulano não vai... Não, produza você o calor. É você. Você tem uma constituição física que produz calor. Você tem uma constituição espiritual de fé que produz calor. Irmão, nós temos um calor de 7 selos revelados, 7 troveços. Ninguém tem esse calor, irmão. Quantos BTUs dá isso? Dá para o crente viver o resto da vida. Se ele conserva este calor dos selos revelados, este calor dos trovões revelados, este calor do novo nome. Não há frieza, não há ignorância de nossos irmãos. Estamos falando entre nós. Nós prevaleceremos a cada momento, porque estamos produzindo calor. Estamos produzindo calor de uma coisa que os outros não produzem. Eles não conseguirão. Os nossos BTUs
de calor da esposa de Cristo é superior aos BTUs da igreja. Nós produzimos mais calor ainda, mas isso não agrada outras pessoas. Só vai agradar aquele que tem a mesma unidade de aquecimento. Sabe por que estamos unidos? Para nos aquecermos. Aleluia. Vocês estão constantemente produzindo calor. Há ar suficiente aqui dentro agora para resfriar o lugar, mas com a unidade de aquecimento continuando, não se pode fazê-lo. Bom, falando do natural, aquilo estava acontecendo ali dentro, está produzindo, tem ar aqui fresco, mas por causa da unidade, há muitos BTUs, há muitos corpos produzindo calor, e os aparelhos não estão dando conta de gelar o lugar, de refrescar o lugar, por causa da unidade de aquecimento. Como a gente precisa isso, a igreja precisa, o lar precisa. A vida toda você tem que reconhecer, estamos precisando disso, não é de distanciar marido e mulher, não é de distanciar pais e filhos, é de ajuntar, é a unidade de aquecimento. Você une mais, não é distanciar pastor e igreja, mas unir mais. Quanto mais você une, mais BTUs de aquecimento você tem, e o ar gélido não pode te vencer. Você não é aquele que fica de lado, engruvinhado. Não, você produz calor. Eu sei que tem um dia que está muito frio, mas eu gosto muito do sistema que o homem foi feito, que é chamado de sangue quente. Eu gosto muito, parece que a mulher foi feita de sangue frio. Você já notou? A maioria das mulheres sente frio, muito frio. Então elas precisam dos BTUs do marido. Nós vamos ter que ter BTUs que aqueça a mulher. A igreja precisa dos BTUs do pastor. O pastor precisa dos BTUs de Deus. Nós estamos carecendo disso, Senhor, nesta unidade de aquecimento. Eu não posso fazer só, mas tem algo dentro de mim que produz isto. Está dentro de você produzindo isto. O lar vai bem. Vai bem. Você foi feito assim para produzir calor. Calor de caráter, calor de responsabilidade, calor de fé original, calor de revelação. Só Deus, para poder fazer-nos permanecer nessa unidade de aquecimento. Amém. Diz, há muita coisa aqui, suficiente aqui dentro para resfriar o lugar. Mas não pode fazer, não pode resfriar, porque há uma unidade de aquecimento. Se tivesse um só, o lugar estaria frio, pouco BTUs, mas agora tem vários. Você crê, você confia, você está unido. O corpo de Cristo não está dividido, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se você tem essa unidade do Espírito, o meu espírito só pode pensar igual o meu espírito. Não tem jeito, é diferente. A igreja só pode pensar como o Espírito Santo. Eu, você, ninguém pode pensar diferente. Se nós temos o Espírito Santo é a unidade. Não podemos pensar diferente, não podemos agir diferente, porque nós temos o Espírito Santo. Eu e vocês têm o Espírito Santo. Então agimos, pensamos, falamos da mesma forma. Mas se não temos o mesmo Espírito, se não temos aquela unidade do Espírito, nós vamos pensar diferente, agir diferente, falar diferente, e os nossos BTUs para nada vai valer espiritualmente. Estamos precisando confiar nisso daqui na palavra. Há ar suficiente aqui dentro para agora para resfriar o lugar, mas com a unidade de aquecimento continuando, não se pode fazê-lo.
Não se pode conseguir que o lugar resfrie de forma ideal. Observe. Aí ele fala essas coisas, já começa assim: hostis, tal como os judeus do passado, foram cegados. Eles estão em Laodiceia, eles estão nus, miseráveis, desgraçados, e não sabem. Eles pensam que nós estamos xingando. É a Bíblia que fala isso. Isso é a Bíblia, isso é Apocalipse 3, que diz o que eles são: ricos, grandes ensinamentos teológicos, com grandes ensinamentos teológicos ensinando que Deus é 3 pessoas, grandes ensinamentos teológicos ensinando que Deus é 2 personalidades, grandes ensinamentos teológicos e dizendo que é só Jesus. Que coisa! Por que há uma diferença nisso? São os ensinamentos teológicos. Logo você tem que ter a revelação para dizer que é Senhor Jesus Cristo. Não pode ser só Jesus. Irmão Brana diz assim: ele não pode ser pai de si mesmo. Não pode ser só Jesus. Tem que ser Senhor Jesus, que Senhor quer dizer Pai. E eles batizavam em nome de Jesus só. Os unicistas. Falta uma unidade. A unidade do Pai, Filho e Espírito Santo forma a doutrina da deidade, o único Deus verdadeiro. A unidade do marido e mulher forma um lar, uma família abençoada, um casal que pode considerar esses 2 são um. A Bíblia diz: esta é a unidade. Está tendo uma unidade no casamento. Mas no casamento já não vai tendo unidade. Ele pensa uma coisa, ela pensa outra. Ele vai fazer uma coisa, ela quer que faz outra. É difícil. Não tem unidade daqueles pensamentos. Não tem unidade no casamento. Não vamos ficar contrário. A palavra é contrária, a revelação contrário ao calor de Deus que Deus está produzindo. Quantos BTUs produziu a revelação dos selos, que ninguém quis ficar perto, começaram a ficar queimados. Está quente demais. Não entendemos, não vemos, e aquilo foi distanciando. E Deus, com aqueles BTUs tudo preparado para aquecer a igreja nesse tempo frio, gélido, de uma fé errada. E Ele quer dar os BTUs da fé perfeita, da fé de rápido. Ricos, grandes ensinamentos teológicos, grande educação, e agora eles têm se tornado hostis com a mensagem, contrários à mensagem. Eles não querem nada com isso, apenas olhar para o passado, nos dias quando Jesus de Nazaré estava na terra. A razão que as pessoas nos dias de Noé não entraram na arca é porque eles nunca reconheceram a mensagem nem o mensageiro. A razão que o povo não conseguiu batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, eles nunca conseguiram uma unidade do crente com Jesus Cristo. Eles não conseguem. Eles continuam sendo trinitarianos. Não conseguem receber uma unidade entre eles e Jesus Cristo. Assim como Jesus e o Pai têm uma união, formando a única pessoa. Esta é uma unidade. Eles não conseguem ser um com o mensageiro e com a mensagem. Hoje eles não conseguem ser um com a esposa de Cristo e o mensageiro Brana. Aquilo que Deus já mandou para nós, para poder nos dar um alimento que você pode comer sempre. E Ele diz: você agora toma o livro e come esse livro, e depois de comer esse livro, então profetize a povos, reis, nações e línguas, porque você tem caloria para passar para os outros. Tem calor espiritual. Estou terminando. É só esse pedacinho aqui. Essa é a única razão que eles pereceram. É porque eles não reconheceram a hora em que estavam vivendo. Eles não reconheceram que Deus lidava com o pecado como Ele prometeu que faria, que Ele destruiria o homem da face da terra. Ele havia profetizado isso. Ele queria dizer isso. E Ele quer dizer a mesma coisa que Ele disse então. Mas as pessoas, ao invés de serem favoráveis para com Noé,
Ele foi considerado como um homem selvagem. Eles não creram nele como sendo um profeta. Você sabe, eles não creram no irmão Branham também como sendo um profeta. Eles não creram em Jesus como sendo um profeta. E além do mais, não são profeta, o profeta Deus. Todos foram profetas de Deus. Mas quando chegou Jesus Cristo, ele não era um profeta de Deus, ele era o profeta Deus. Se eles pudessem ver, quando chegou no tempo de William Branham, era profeta Deus. Deus estava em carne produzindo este calor espiritual para a igreja, porque era um tempo de uma igreja morna. E ele quer dar a caloria certa para esta igreja, para eles terem uma unidade de aquecimento. Amém? Jesus, ele mesmo nos disse que eles zombaram nos dias de Noé, fizeram graça com ele, o chamaram de fanático e outras coisas mais, mas eles não reconheceram a sua hora, eles não reconheceram o dia, eles não reconheceram o sinal, eles não reconheceram a mensagem, eles não reconheceram o mensageiro, mas o tiraram do seu meio e riram-se dele. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé. Hoje eles têm feito a mesma coisa. Eles não reconhecem a mensagem. A noiva tem uma mensagem, que ela é a esposa de Cristo, ela tem uma mensagem. Ninguém mais tem essa mensagem, ela que tem, é os BTUs que Deus, o esposo deu para ela. É para ela viver aquecida. Você já pensou bem, eu e Deus virar as costas? Estamos casados. Você está casado. Se você está casado com os selos, com os trovões, com o novo nome, se você está casado, você não vira as costas em nenhum momento. Você reconhece sua fragilidade, reconhece que você falha e volta a sua frente para com Deus. Encara Deus, encara a mensagem, encara a palavra, face a face. Deus forte, continua nos abençoando, Senhor. Pois é bom receber sua palavra, é bom comer o pão que o Senhor tem dado nesse tempo final e que o mundo não tem condições de comer, Senhor. Eles não podem alimentar com este alimento rico em unidade de aquecimento, Senhor. Esses selos revelados me deu uma unidade com Deus. Esses trovões revelados me deu uma unidade com Deus. Esse novo nome revelado me deu uma unidade que eu casei com Ele. Casei com esta palavra. Obrigado, Senhor, por este pão da vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.